Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra. Que o Senhor possa tocar a nossa vida através dessa palavra e despertar em nós a fé que é proposta dentro da sua palavra. Em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 11, nós vamos agora para o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Existem textos na Bíblia que chamam Noé de apregoeiro da justiça. Porque enquanto ele trabalhava na construção dessa arca, que Deus deu os detalhes, as medidas, aonde é que ia ficar a única janela que tinha nessa arca, os compartimentos, como que iria funcionar. À medida que Noé trabalhava nisso por 100 anos, ele também avisava a sua geração de que viria um dilúvio. Agora vamos tentar formar esse cenário na nossa mente. Tenta imaginar um homem construindo uma arca com seus 3 filhos, suas noras ajudando, sua esposa. Imagina a vizinhança, imagina seus conterrâneos, imagina o que Noé ouvia das pessoas. Sabe, talvez no primeiro, segundo ano, as pessoas ainda tinham um certo respeito, um certo temor, né? Agora imagina depois de 10, 20 anos, a vizinhança olhando aquilo, vendo aquela estrutura se formando ao longo dos anos, Noé, sua família trabalhando e pregando de uma coisa que ele apenas foi avisado por Deus. Deus avisou ele: Noé, eu estou te avisando sobre isso, então faça essa arca. Imagina as pessoas falando: gente, esse velho é um louco, toma cuidado com ele. Ele deve ouvir vozes, ele está tendo visões, ele é problemático, ele é perturbado. Imagina, gente, 30 anos, 40 anos, 50 anos você trabalhando. Imagina. E Noé trabalhando, seus filhos, e imagina só, com o passar dos anos, as coisas que eles ouviram, o tipo de desprezo que eles enfrentaram. Mas um dia a palavra de Deus se cumpriu. Um belo dia, depois de tantos anos e anos de trabalho, o Senhor não pegou Noé de surpresa. O coração de Noé queimou e Noé soube: é hoje. Ele não sabia como ia acontecer, mas ele sabia que ia acontecer. Então os animais, Noé não saiu amarrando onça, amarrando leão, arrastando para dentro da arca. Não. Os animais, seres infinitamente inferiores ao ser humano, foram entrando. Noé foi conduzindo eles aos compartimentos dentro da arca, enquanto os seres inteligentíssimos, homens, mulheres, estavam ocupados, como disse Jesus, casando-se, dando-se em casamento, comprando, vendendo, adquirindo, curtindo a vida, até que a porta da arca se fechou. Então, tenta imaginar o cenário. Tenta imaginar, gente, como isso é parecido com o que está acontecendo hoje. Hoje uma arca está sendo construída. E de uma maneira muito semelhante àquela arca de Noé, essa arca vai subir da mesma maneira. A de Noé foi elevada pelas águas. Caiu uma tempestade tão louca. E ao mesmo tempo,
a terra brotava água, os mares subiram, as fontes se abriram, a água vinha de cima para baixo e de baixo para cima. Se elevou de uma tal maneira, levando todo mundo à morte. A arca, que estava em terra seca, foi alcançada pelas águas e foi levantada do solo. Então, essa segunda arca, chamada igreja, corpo de Cristo, ela também vai ser levantada. Na visão que Paulo descreve aos Tessalonicenses, ele fala que vai ser assim. Ele fala que a igreja ela vai ser levantada e recebida nas alturas por Jesus. E da mesma maneira da época de Noé, muita gente acha que isso é loucura, que isso é besteira, que isso não vai acontecer. Mas Noé, pela fé, foi divinamente avisado que isso ia acontecer. Ele suportou o desprezo, ele suportou a zombaria, ele suportou tudo. E hoje pessoas estão sendo divinamente avisadas, divinamente tocadas, chamadas para entregar seus corações a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Enquanto, é claro, tem outros que estão achando que isso é uma tremenda besteira, uma tremenda perda de tempo. Mas os tempos estão se mostrando, os sinais estão acontecendo. E nós precisamos nos posicionar, ou pela fé, ou pela incredulidade. Ou vamos andar no espírito, ou vamos andar na carne. Qual será a sua decisão? Você que me ouve no Pão Nosso de hoje. Quando a porta da arca se fechar, quando se ouvir um grito, que nem lá em Mateus 25, aí vem o noivo e as virgens entrarem para as bodas. De onde você estará, meu querido? Onde você estará, minha querida? Você vai estar do lado de dentro ou vai estar do lado de fora? Será que você vai ser mais um daqueles que vão começar a bater do lado de fora? Noé! Abre, Noé! E Noé lá de dentro não vai poder abrir. Sabe por quê? Porque na cabeça de Noé tinha sido algum vento forte que bateu a porta daquela arca. Mas não foi. Quem bateu a porta da arca foi o próprio Deus. O tempo de arrependimento é agora. Muitas pessoas acham que isso é brincadeira, que isso é religiosidade. Mas que o Senhor nos ajude a não crer nisso na hora errada. Porque depois não é a mesma coisa. A hora é agora. É as experiências com Deus, é o andar com Deus, é a fé. A fé que vai trazer as provas daquilo que de repente nós não estamos vendo agora, mas nós vamos ver. Então, entregue teu coração. Sabe, temos muitas coisas para fazer, nossa vida não é fácil, é corrida, mas pense nisso. Pense em aonde você está ajuntando tesouros. É aqui na terra ou o seu coração já é do reino dos céus? Ore comigo. Vamos orar nos arrependendo diante de Deus, juntos. Espírito Santo, diante dessa palavra, eu creio que todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós. Todos nós, às vezes, sem perceber, Senhor, colocamos o nosso coração em tesouros dessa terra, achando que a nossa confiança nisso vai nos salvar. Mas é a nossa confiança em Ti, Senhor, na Tua palavra que gera essa fé dentro de nós, é a nossa confiança em Ti que nos salva. Senhor, nos perdoa todo tipo de idolatria, nos perdoa os bezerros de ouro que têm sido construídos hoje, até mesmo dentro da Tua igreja, Pai. Pessoas construindo bezerros de ouro, o sucesso, a vitória, os ganhos, tudo isso sendo construído como o grande objeto de idolatria das pessoas. Jesus, nós queremos Te pedir que o Senhor seja o centro do nosso coração
E que todas essas demais coisas que o Senhor tiver para derramar na nossa vida sejam meramente acrescentadas e não a nossa prioridade. Para que quando a porta dessa arca se fechar, nós tenhamos alcançado a graça de estar do lado de dentro, Senhor. Nós te pedimos isso, nós oramos a Ti e te agradecemos em nome do Senhor Jesus.